Fala, rapaz! E bom dia, boa tarde, boa noite, tudo top com vocês? Tô eu aqui, seu amigo Vini, e também com a nossa amiga Bruna Magaldi. Fala, Bruninha, tudo bem? E aí, gente, como vocês estão? Eu tô ótima, tô maravilhosa, Tô top. Vini. Já vou até compartilhar aí com o pessoal que eu tava de férias, né? Tava de férias, a Tava de Bruninha que viveu de férias. férias, essa é a grande realidade. É a burguesa safada, essa é a grande Aham, realidade, foi né? viajar, 20 dias em Paris, tal, não sei o quê. É isso, né? Quem pode, pode, enquanto o máximo que eu fui longe do Brasil foi em Osasco. É isso, cada um vai pra onde pode, né? Falou eu, a burguesa safada que ama acampar e o querido que só gosta do lençol cheirosinho, A né? vida é isso, A ué. vida é isso, A olha vida é lá. isso, Aham, Eu diz não ele que viajo só foi tanto porque a minha contato. viagem é muito cara. A sua não, você vai em qualquer mato que você vê em Buenos Aires, Sabão da Serra, você entra. Eu boto a minha barraca, meu amigo, e é sobre isso. Não, maravilhoso, maravilhoso. Cara, novidades Maravilhosa. para o pessoal que tá aqui, o CFC, né? Eu falei que tava iniciando. Cara, tô perto de terminar já, hein? É Ó. loucura esse negócio do TFC, mas sim, é chato pra cacete as aulas teóricas. Daqui a pouco vem a prova, né? Que é a prova teórica também, que é um atestado de não ser retardado, é basicamente isso, aquela prova do Detran. E aí depois vão as aulas práticas. Só que até isso acontecer, 20 dias úteis pra lá, é coisa burocrática, né? É governo. Mas em breve Mas tá você. indo, tá indo. Tá indo, não, eu Tá só tô. confiante, Vini? Tá confiante? Mais ou menos, mais ou menos. Eu ultimamente falo pra você assim, eu tô avisando pra todos os meus amigos isso, porque é pra não sair de casa quando eu estiver dirigindo. É muito importante, que provavelmente eu vou ser um braço absurdo. Então isso aqui serve como aviso, na verdade. Isso aqui é praticamente uma notificação à sociedade de que o risco de morte agora aumentou. Eu estarei no volante. Saiam das ruas, ouvintes, por gentileza. Fiquem na calçada o mais próximo possível das casas. Pra dar tempo de escapar. Mas aí, Bruninha, você viajou? Você fez o que nessas férias? Conta pra gente. Gente, férias sempre é muito bom, né? Você pode não fazer nada, mas é maravilhoso, né? Então. Mas eu viajei, Vini, eu viajei. E aí, cara, que bom que a gente tem um gancho aqui pra falar exatamente sobre viagens, meus amigos. E eu tenho muita coisa pra falar, então nem vou dar spoiler aqui. No meio do episódio eu vou contar pra vocês que eu tive uma das experiências mais incríveis da minha vida nesses últimos 15 dias aí de férias, tá? Então não darei spoilers. A frase da Bruna, não vou dar spoiler. Foi os Já 15 dias contando, mais já incríveis. contando, Sem spoiler, pessoal. já contando, já contando. Muito bom. Eu não posso falar, gente, mas já que a gente tá aqui, aí começa a falar Mas- tudo, né? E já conta. Bom, deixa eu chamar os nossos convidados que estão aqui com a gente, que vão participar. Você que já tá aí no Spotify já conseguiu ler quem são as pessoas. A Ionara você já conhece. Bom dia, boa tarde, boa noite, Ionara Nunes, tudo bem? Bom dia, boa tarde, boa noite, pessoal. Voltamos mais uma vez. Se eu voltei, quer dizer que é bom e tem história pra contar, né? Maravilhoso. E a É disso gente que ama quer. você aqui, ó. Pode vir gente, mais não. vezes. Honra exatamente, estar aqui novamente. Não, eu depois primeiro, antes de eu apresentar o Joel de vir aqui, Não, vou falar do Joel, depois eu volto com a Ionara. Fala, Joel, bom dia, boa tarde, boa noite. Tudo top, meu querido? Bom dia, boa tarde, boa noite, pessoal. Pô, tudo bom demais, Vini. Tô empolgado para contar histórias, né? Minha primeira vez aqui com a Bruna, com a Io. Então, tem algumas histórias também para compartilhar e tô empolgado também para ouvir a de vocês. Top, é isso. Bem-vindo, Jô. Valeu. Espero que você goste. Será que você... Será massa, será massa. Eu quero, Bruninha, e pra audiência que tá aqui, que acompanhou, a gente tem que entender o que aconteceu pós-episódio, né? Porque a gente teve um episódio sobre traições. Nossa, sim. E a gente tem que saber o que aconteceu, porque a Ionara falou que até então a família dela não sabia. Ionara, Exato. o pessoal ouviu o podcast. O que o pessoal achou? O que o pessoal falou sobre o que eles não sabiam que descobriu através da gente? Gente, o pessoal ficou, assim, horrorizado. Na verdade, aquela coisa, eu conversei com o Vini, a minha mãe, ela falou que ela sempre suspeitou. Porque mãe é mãe, né? Então, Mãe assim, não sente, tem né? jeito, mãe sente. Ela falou, assim, que ela sentia que alguma coisa estava acontecendo, mas não sabia o que era. Aí a minha irmã falou assim, eu também nunca gostei dele.
Aí soltou todo mundo da real, né? Exatamente. E aí foi aquela coisa, todo mundo falando, ó, se ele tivesse no Brasil ainda, todo mundo teria matado ele, teria ido atrás dele, entendeu? Sabe aquela coisa, mata, esconde o corpo? A minha família ia fazer isso, ia ser mais ou menos assim. Meu Deus do céu. Então, Ainda bem que não contou, então, Iô. exatamente. Mas assim, fora isso, foi muito bacana, porque eu recebi muita mensagem legal. Eu comentei até no Instagram depois, então muito apoio da galera falando, não, também passei por isso e tal. Não acredito que você passou por tudo aquilo e você não demonstrou. Então, assim, foi bem bacana. Foi muito bom. Que show, Iô, que bom. Eu vi o vídeo da Ionara no TikTok falando sobre esse episódio e a questão do apoio da galera também que ia lá pra ela. Então eu achei bem legal. Que bom que você conseguiu expor isso, né, de alguma forma, né? Porque assim, eu particularmente acho traição uma coisa ridícula, é coisa de babaca. E falar sobre isso geralmente é bem dolorido, porque quem é zoado não é o cara que faz errado, é a pessoa certa da brincadeira, né? Uhum. Então é um assunto bem delicado, bem complexo. Inclusive, já vamos deixar aqui pra você que não ouviu ainda esse episódio, vai lá, escuta o nosso episódio de traições, que ele tá maravilhoso, tá muito bom, e aí eu dou detalhes lá de toda essa história, tá? É verdade. Mas vamos falar sobre hoje, né, gente? Vamos deixar de falar do passado, vamos falar sobre o atual. Hoje a gente vai falar sobre viagens e intercâmbios, temos viajantes aqui, tem uma galera que viaja esse nosso mundinho de meu Deus. Eu, né, no caso, só até Osasco, mas a galera aqui que viaja legal. E a gente quer... a ideia hoje é a gente compartilhar um pouco das nossas viagens, das nossas experiências, intercâmbios também, que a Ionara, por acaso, num episódio, ela comentou sobre a questão do intercâmbio, e a gente quer falar sobre isso também. Então, hoje, é um episódio para você também até já se ver nessa cena de viajar para algum outro lugar, de se planejar, de fazer coisas, de pegar algumas dicas de viagem para alguns lugares, compras de pacote, aonde ver. Então, hoje é um episódio para os viajantes que gostam, quem gosta de viagem, quem não gosta também, mas assim, para acompanhar e já saber quais são os passos que poderiam fazer para começar a viajar pelo nosso Brasil, ou quem sabe o restante do nosso globinho. Bruna, antes de qualquer coisa, eu quero que você fale pra onde você foi, aonde você ficou esses 15 dias, que não me respondia, não mandava um oi pra mim, não mandou uma foto de uma praia pra eu ficar com inveja. O Vinícius, ele não aguentava mais não saber da minha pessoa, que assim, eu me desconectei real, tipo assim, não olhava Instagram, cara, nem WhatsApp, assim, eu só respondia a minha mãe e o Heitor, porque, cara, já dando spoilers aqui, porque eu tinha que falar que eu tava viva. Porque senão, meu amigo, nem o WhatsApp eu tava olhando, tá? Mas assim, gente, fui pra maravilhosa Bahia. Gente, na Bahia quem é triste, né, meu amigo? Então, é muito difícil você chegar na Bahia e não ser triste. Mas por alguns momentos, eu achei que eu seria, tá? Por quê? Porque eu vou contar pra vocês. Então eu dei um spoiler aí no começo do episódio, que foi uma das experiências mais incríveis que eu já tive na minha vida. E por quê? Porque fui sozinha, gente. Olha só. Foi a minha primeira viagem sozinha. Eu, minha pessoa e Deus. E aí, cara, foi, assim, magnífico, tá? Então, por que eu achei que seria triste na Bahia? Porque, cara, eu não sabia o que ia acontecer, eu não sabia o que eu ia sentir, né? Você ir com a sua própria companhia, quando você já fez algo, acho que Jô talvez traga aí experiências pra nós sobre isso também. Mas, cara, eu sempre fui uma pessoa que eu viajei com muita gente. Ou com amigos, ou com família, ou com o próprio Heitor, né? Então, de novo, né? Já sou casada há um bom tempo. Então, quando você começa a estar com uma pessoa, você faz tudo com ela automaticamente, né? Então, eu busquei essa experiência, assim, por autoconhecimento. E, meus amigos, eu tenho muita coisa pra contar, tá? Então, no primeiro dia, achei que seria triste. Mas não, meus amigos, eu fui muito feliz na Bahia. Então, realmente, digo aqui com propriedade, não tem como ser triste na Bahia, tá? E não é triste viajar sozinho também. Aqui, até aproveitando, o nosso garoto de Ipanema, Joel, recém-vindo do Rio de Janeiro, tava lá no Rio de Janeiro esse final de semana. Rio de Janeiro, que é terra de Ionara Nunes também, né? Sim. Ionara Nunes é cidadã carioca honorária. Jô, você também foi pra Salvador, né? Eu acho que ano passado você tinha ido pra Salvador, que eu tinha visto alguma coisa no seu Instagram, eu posso estar ficando confuso. Isso mesmo, Vini. Eu estive em Salvador, ali no final de outubro, começo de novembro, se não me falha a memória, e é exatamente o que a Bruna levantou. Cara, não tem como ser triste na Bahia, não tem como. O sol brilha diferente, tem muitas músicas, é engraçado, tem muitas músicas que falam da Bahia. E daí, quem não conhece a Bahia e está ouvindo isso, fala, não, que besteira.
Cara, mas quando você pisa na Bahia, o sol é outro, a energia é outra, uma cerveja no bar é outra. Tipo, tem diferença assim que você fica, caraca, quero comprar Muito um terreno. axé, né, Jô? Muito, axé. muito, Hoje eu muito, entendo muito. o real significado da palavra axé, meus amigos. E gente bonita, cara, gente bonita pra qualquer lado que você olhe. As pessoas brilham, as pessoas são alegres e é diferente, é tudo muito diferente mesmo. E foi muito incrível. Também estive no Rio, como você falou, mas na Bahia eu fui com amigos. Mas agora no Rio também. Mas nesse intervalo também tive uma outra viagem e fiz com a Bruna, totalmente sozinho. E foi algo incrível. Mas a Bahia é excelente, excelente. Você conhece a Bahia ou também? Não conheço, mas eu morro de vontade de conhecer. Agora fiquei com mais vontade ainda. Até porque o Vini brincou, mas assim, eu sou paraibana. Vou pra Paraíba em breve, inclusive. Ai, que delícia. Mas estou no Rio de Janeiro, assim, amo o Rio de Janeiro, vou várias vezes por ano, mas eu não conheço, mas eu queria fazer um disclaimer até sobre essa situação de viajar sozinho, porque as pessoas têm medo, às vezes têm um preconceito, e cara, geralmente é a melhor aventura que você vai ter. Perfeito. É um autoconhecimento muito bom e você se desafia muito, porque não tem ninguém ali pra assim, você pedir pra ir com você, pra sentar num bar, pra jantar com você, é você por você e acabou. E assim, e você conhece muitas pessoas, então é muito legal por isso, né? E geralmente a gente já vai predisposto ao desconhecido, né? Porque assim, eu vou falar pra vocês, eu não quero aqui da questão de um pouco viajar, mas assim, eu já fui pra algumas cidades, já fui pra BH, já fui pra Porto Alegre, Curitiba, Natal, pra onde mais? Eu fui? Rio de Janeiro, obviamente. Eu acho que foram essas cidades que eu já visitei no Brasil. E ano que vem eu vou realizar o sonho de muitos, vou passar 8 dias inteiros no Peru. 8 dias inteiros no Peru. Ano que vem. É Peru pra tudo que é lado, rapaziada. Então, muito. ano que vem vou realizar o sonho. Não, mas... Até salivou, Vini. Não, aqui já até tira o negócio da boca aqui, que o negócio já... Gente, aqui você dá uma aberturinha, meu amigo. O Vinícius vai lá e, entendeu? É complicado. Não pode, né, Bruninho? Não pode. Não, mas eu já viajei bastante. A maioria das viagens que eu fiz, se não todas, foi sozinho. E eu gosto muito de viajar sozinho. É legal viajar com a galera, com a turma, assim, eu já fiz viagens mais curtas, assim, interior de São Paulo, com amigos e tal. Mas, assim, viajar sozinho é muito gostoso. Porque, primeiro que você fica um pouco mais aberto às situações. Eu sou uma pessoa que eu já vou mais predisposto mesmo. Então, assim, chega alguém pra conversar, eu já me abro, já começo a conversar com a pessoa, já falo detalhes da vida que eu nunca falei pra ninguém. Porque, assim, você vai ver aquela pessoa ali, só que depois você nunca mais vai ver aquela pessoa, provavelmente. A não ser que você encontre uma pessoa que é seu vizinho, né, Bruna? Na viagem de longe. Então, meus amigos, o universo não tava de brincadeira, tá? Nesses dias, vou falar pra vocês. Mas, a não ser que você encontre seu vizinho numa viagem muito distante, assim, você aproveita ali. E se você viaja solteiro, meus amigos, a possibilidade de você conseguir alguma coisinha ali também é muito grande. Porque as pessoas já estão ali, aí você tá ali, uma pessoa bonita, tal, não sei o quê, começa aquela resenha, aquele papinho mole de merda, né? Daqui a pouco quando você vai ver, acontece. A vida é cheia dessas coisinhas. Então, assim, viajar sozinho, o pessoal tem esse negócio que, esse pré-conceito, né? Que o Joel e a Ana comentaram. Mas, cara, não, é muito bom. E eu, particularmente, sou uma pessoa muito chata em questão de organização. Já comentei isso aqui algumas vezes. Viajar sozinho pra mim é muito libertador, porque eu sigo o meu cronograma, ninguém vai me atrapalhar. Mas viajar em grupo também é legal, mas o viajar sozinho é muito bom também. E aí eu já deixo aqui muito bem claro, assim, que essa foi a viagem que mais me marcou na vida, tá? Olha. Assim, de verdade. É o que eu falo pra todo mundo. Foi muito bom, sim, todas as minhas viagens em casal, todas as minhas viagens com amigos e família. Mas essa viagem foi a viagem que eu me conectei comigo mesma. Então eu tava num objetivo, de fato, de me autoconhecer, de estar mais conectada com a minha pessoa. Então eu tava com a minha intuição muito aflorada ali, tipo, sozinha, fazendo tudo que eu gostava. E, cara, foi, assim, melhor do que eu esperava, gente. De longe, assim. Então, cara, eu fui com 2 medos. De ser mulher e estar sozinha, de segurança mesmo, de perigo. E o segundo medo é, cara, e se eu cair no tédio? Nossa, será que minha companhia é boa mesmo? Tipo, se, tipo, eu não tiver vontade de fazer nada e ficar chato, sabe? Então, eu tava assim, tipo, com esses 2 medos.
E, cara, eu fui pra Porto Seguro, então eu passei por Trancoso, Arraial da Ajuda, ali toda a parte sul da Bahia eu conheci. Gente, E, como cara, você ia ficar triste nesses lugares? não tinha. Meu amigo, e assim, gente, não sei em outras partes da Bahia, a Bahia é muito grande, não sei como que tá tudo, né? Mas assim, Porto Seguro eu me senti muito segura, falando mesmo assim de violência, então a galera falava, cara, assalto aqui é raro, é específico acontecer, então fica tranquila, o pessoal da Bahia é muito acolhedor, como o Jô falou, então assim, é muito fácil você falar com as pessoas e as pessoas te ajudarem, então eu me senti muito acolhida lá e segura de verdade. Tanto que quando eu cheguei lá, o Heitor falou, não, me manda a sua localização. Inclusive, pensei em levar um spray de pimenta na minha bolsa, mas não levei, tá? Mas é uma boa dica aí para mulheres que talvez não se sintam seguras. E, cara, eu cheguei lá e fui muito acolhida e foi tranquilo, sabe, em questão de segurança. E aí, meus amigos, já no primeiro dia, no segundo, minto, eu comprei passeios para conhecer o sul da Bahia e no primeiro passeio, sentei numa poltrona, do lado da poltrona tinha uma menina, já senti ali, falei, vou sentar aqui, né, deixa eu ver qual que é. Cara, aí a guia do turismo lá falou, gente, se apresenta, né, pra pessoa que você tá do lado, conta de onde você é, o seu nome. Eu, me chamo Bruna. Aí ela, me chamo Larissa. Aí eu, onde você mora? Ela, na Zona Sul de São Paulo. Aí eu, sério, eu também. Aí eu, que parte da Zona Sul de São Paulo? Ela, ali próximo do Jabaquara. Aí eu também. Aí ela, sério, eu moro ali perto do zoológico. Aí eu também. Aí eu moro na Avenida dos Ourives. Ela, eu também. Não, tá de sacanagem. Juro, por Deus. Aí eu, qual o número? Ela no X, eu no Y. Pronto. Gente, ela é minha vizinha do prédio do lado. Trocada. Cara, o mundo é muito pequeno. Demais. Cara, em Porto Seguro, meus amigos, eu nunca vi essa menina na rua. Nunca, aqui na minha rua. E ela mora no prédio do meu lado. PS, era também a primeira viagem dela sozinha. Olha que loucura. Cara, nessa hora eu falei assim, tá bom, universo, obrigada pela mensagem, entendi que eu fiz a coisa certa. Gente, e aí a gente virou super amiga, parecia que a gente se conhecia há 30 anos. Bizarro, passamos o dia juntos e juntas, assim, e foi maravilhoso, cara. Então, e aí, assim, passei muitos dias com ela, também conheci uma outra menina lá, no meio dessa excursão toda, que também, assim, sentiu uma energia muito boa, ela também curtiu com a gente alguns momentos. E aí, o mais bizarro de tudo é que teve partes ali dos dias que eu falava assim, caramba, agora eu tô com vontade de ficar sozinha. Olha que loucura. Então, aí, à noite, eu ficava sozinha. Meninas, vou ali na feirinha, porque agora eu vou comprar umas coisas, vou comer sozinha. Então, assim, cumpriu-se muito o objetivo, sabe? Então, muito, muito doido. E aí, Jô e Vini, não sei se teve uma viagem aí de vocês também que mais marcou, assim, por alguma coisa em específico. Mas essa foi a que mais marcou pra mim justamente por isso, assim, cumpriu o seu objetivo, sabe? Então, foi muito doido. Mas vai lá, Iô, conta aí primeiro pra nós. Na verdade, eu tenho duas muito marcantes, assim, demais. A primeira foi minha primeira viagem internacional, que foi quando eu fui pro Japão. E foi uma loucura, porque, assim, você imagina, a primeira viagem internacional, você vai sozinha pro outro lado do mundo. O máximo que eu tinha viajado eram 3 horas. E eu nunca tinha testado inglês com pessoas de outros países, a não ser assim, sei lá, encontrei alguém no bar, falei uma coisinha ali rapidinho, orientei a pessoa e tal. E aí eu falei, gente, o que vai ser? Primeiro que eu comprei essa viagem sem ver que tinha uma escala nos Estados Unidos. Meu Deus. E eu não tinha visto americano. Nossa, gente! Ionara. Um pequeno detalhe. Então, assim, eu tive que tirar o visto americano pra fazer essa viagem pro Japão. A sorte é que depois eu já fiquei com visto americano. Mas, assim, o grande desafio pra mim foi 22 horas de viagem sozinha, sendo que nunca tinha feito isso na vida. E essa pausa nos Estados Unidos, assim, é uma aventura muito grande, porque é você por você, e você fica, e se eu não achar o portão? E se eu não encontrar minha mala? E se minha mala não chegar lá? Então, assim, e você tem que falar com as pessoas, porque é só você. Então, assim, é incrível, e o Japão também era o país que eu mais tinha vontade de conhecer, então ser o primeiro, eu acho que foi muito marcante por conta disso, mas teve um intercâmbio que eu também fiz, aí eu acho que eu vou deixar o Joel falar um pouco, porque o intercâmbio também foi muito marcante,
E vai render um pouco mais de história, mas assim, essa do Japão foi algo surreal, porque o choque de cultura também é incrível. Não me marcou talvez tanto no intercâmbio nesse sentido de sozinha, porque no Japão eu tinha um amigo lá. Então, assim, eu vivi 2 dias sozinha andando lá, mas o resto eu tava com ele. Agora, no intercâmbio foi 100% sozinha, mas, assim, foi incrível. Nossa, e eu muito corajosa, viu? Porque eu até pra fazer essa viagem sozinha, eu falei, putz, vou até dentro do Brasil, porque, né, tô dentro de casa, mais ou menos. Então, assim, eu imagino quão foi desafiador pra você, cara, mudar de país, assim. Foi Nossa. demais. E por mais que não pareça, as pessoas, assim, achem que não, eu sou tímida, embora não pareça. Então, foi muito Engraçado, no carnaval eu não vi isso. Engraçado, né? O Vinícius também se intitula como uma pessoa Não, tímida. eu sou mesmo. Não, Eu sou senhor. mesmo. Nossa Não, senhora. nenhum olha. dos dois Carnaval demonstram é isso, especial. desculpa. É, Essa skin não tá colando mais, nem eu, nem Não rola. Vini. não, gente. Desfaz já dela, vamos né? tirar o rótulo. Não dá. Não, mas Mas vai lá, Ju. a Ionara é tímida até o primeiro gole de vodka, né? Depois que ela deu o gole, não é nem shot, é gole. A Ionara se transforma, ela fica uma pessoa mais aberta, ela chega nos camaradas, porque os camaradas hoje em dia também estão com zero atitude, né? Então, assim, a Ionara, ela vive. Eu amo. É. Aí ela fala, não vou. Impressão que eu gosto de cachaça. Eu também prefiro. Aí eu falo, não vou tomar nada muito assim, não. Aí quando vai ver, ela já tá ali na caipirinha, no morrito. Não, o grande problema de você tomar um gole do copo da Ionara é que você toma o gole e você vai ter cirrose, porque não tem uma grama de açúcar, não tem um doce no copo da Ionara. Ela toma velho barreiro, gente. Eu não tenho esse negócio, não. Sem açúcar. Não, isso e Ionara, porque se vocês conhecerem a família da Ionara também, porra, o pessoal deve ter um alambique em casa, não é possível. Na torneira deles não é água. Gente, esses são os paraibanos, é isso. Bem viver, vivem bem. Ai. Mas vai lá, Jô, conta aí da sua viagem mais marcante, qual que foi? Meu, legal que nenhuma experiência realmente é individual, né? Porque a Iô levantou um ponto e a Bruna levantou o mesmo, que é aquele medo, né? Aquele ponto de viajar sozinho, o desconhecido, que o Vini também falou lá no começo. É isso, eu estive recentemente na Colômbia totalmente sozinho mesmo. Comprei assim a passagem, fui atrás de hospedagem, onde ficaria. E aquilo, dá uma... E se eu não gostar da minha companhia? E se der merda? Porque se... Pode falar merda aqui, tá tudo bem, né? Porque Fica à se vontade, meu amigo. Porque se der ruim, estando com alguém, pô, tamo junto, tamo na merda junto aqui, nos viramos. Mas a da Colômbia foi muito, muito, muito legal. Pelo fato de eu estar totalmente sozinho. Então, estar no desconhecido, tudo bem que o espanhol dá pra desenrolar um pouquinho ali no portunhol, é muito, muito parecido, mas tem perrengues. Uma situação que eu passei lá, fui em um determinado lugar, eu estava com aquele cartão pré-pago, o Wise, e todo lugar aceita débito. Então, isso nível mundial, eu tranquilo, estava pagando tudo. Eu dei uma afastada um pouco do centro para ir a um museu e sentei para comer em uma padaria, comi tudo. Na hora de pagar, só aceitamos, não aceitamos tarjeta. Chamam de tarjeta, eu falei, tá, aceitam o quê? É apenas dinheiro em espécie. E eu, nesse dia, meu dinheiro em espécie tinha zerado, porque eu caguei para dinheiro em espécie, ninguém não aceitava em muito lugar. Eu fiquei desesperado, não tinha como sacar, tem uma espécie de eles têm uma espécie de Pix deles lá, mas é um pouco mais arcaico que o nosso Pix, mas é só para quem tem contas lá, no país deles. E a minha sorte é que eu conheci um cara, Felipe, se estiver ouvindo, Felipe, eu lembrarei de você para sempre. O Felipe, colombiano, nos conhecemos lá e eu falei, Felipe, eu estou numa situação aqui, preciso que você me ajude. Aconteceu a seguinte situação, eu expliquei pro garoto que eu conheci lá e o menino fez uma transferência lá, era coisa de 15 reais, 20 reais. Mas é legal essas situações que você se põe à prova, né? Se põe à prova do perrengue, se põe à prova de ser desenrolado, se põe à prova de fazer coisas por conta própria, de saber o que você gosta e o que você não gosta, sem influência de outras pessoas. Então essa da Colômbia que eu fiz recentemente, e sozinho também, foi massa. Gostei muito.
Tá. Eu vou falar assim, essas viagens que vocês fizeram, viagens internacionais. Mas, por mais que você tenha o inglês ali, alguma outra coisa, mas tem uma linguagem que ela é universal. Que a gente conhece as pessoas pela língua, né? Nessas viagens aí, o pessoal do International, que foi lá pra lá, ai, que papo que rico, não sei o quê. E aí, como que foi esse negócio aí? Desenrolou algum negócio lá, Ionara, Joel? Desenrolaram alguma coisinha assim no International? Porque a Ionara voltou casada do intercâmbio, mas eu quero saber da vida do solteiro no International. Como é que é isso aí? Eu fui pela cultura colombiana, não sei do que você está falando. A gente não sabe que tipo de cultura é essa, tá, Joel? Só experiência cultural, apenas. Não, Museu, assim, né? eu particularmente fui muito emocionada, né? Não preciso nem falar. Eu não tive a experiência de viver a solteirice fora. Mas assim, acho que eu vivi no Brasil. Já fiquei com estrangeiros aqui no Brasil e assim, é interessante. Posso dizer que é interessante. Não, é muito legal realmente conhecer pessoas. Eu terminei um relacionamento recentemente, anterior à viagem, e daí fui solteiro e disposto a conhecer pessoas, mas aberto a experiências, a qualquer situação. Então, é muito legal você ir assim sem amarras nenhuma. É legal também acompanhado, quem for casado também, mas é muito legal a experiência de você estar totalmente livre para qualquer que seja a experiência, qualquer que seja a situação, qualquer lugar do mundo. Foi massa. Cara, e é muito doido, né? Porque a nossa cabeça, a gente vai muito com objetivo, né, pra tal coisa. Sim. Que a primeira pergunta que uma amiga me fez foi: cara, e você sozinha lá, você teve vontade de ficar com alguma pessoa e tal? Eu falei, cara, você acredita que não? Porque, tipo assim, o meu objetivo, eu tava tão focada em estar comigo mesma e tal, e assim, tudo bem, né? Eu não vou falar, a gente até falou isso em outro episódio também. Cara, você olha pra uma pessoa e fala, caraca, pessoa bonita e tal, normal. Mas, cara, eu tava no objetivo tão assim. Primeiro, sou casada, né? De forma. Eu tava pensando nisso aqui agora. Você esqueceu que é casada por algum minuto? Não! O que eu quis dizer com isso, né? Porque qual que é o ponto? Quando você tá com a cabeça, igual o Joel falou, aberto pra tal coisa, você tá indo, não, eu tô aberto. Então, se rolar. Ou, igual a eu falou, puta, tô na mira, vou fazer acontecer. Quando você não tá com esse objetivo, você não tem. Eu não tive vontade de. Então, tipo assim, foi um negócio muito... Não, eu tô focada em mim, cara, no meu objetivo. Tudo bem, sim, sou casada. Não ia acontecer de qualquer forma. Mas a cabeça, quando ela tá preparada pra tal coisa, então você já vai aberto a isso. Então, vou aberto a fazer acontecer. Ou vou aberto a, tipo, olhar pra mim mesmo. Então, foi muito isso que aconteceu. Como eu tava focada no meu autoconhecimento, cara, então, tipo, aconteceu. O objetivo concluído com sucesso. Então, não, putz, vou conhecer outras pessoas pra ficar mesmo e tal. E acontece, cara. Então, assim, eu não tive vontade, tipo... puta, você tá né, sozinha lá, tá casada, dá vontade? Cara, não tive vontade. Foi muito de boa. Assim, isso só se provou de que tá tudo bem no meu relacionamento. E, cara, eu fui com outro propósito. O meu propósito era eu mesma ali, sabe? Então, foi muito doido isso também. Foi uma das coisas que eu observei, assim, sabe? Aqui falando dessas viagens aqui sozinhos, né? Eu acho que uma das poucas que eu viajei com grupo foi quando eu fui pra Penha, em Santa Catarina, pra ir pro Beto Carreiro, /Florianópolis, né? Acho que foi uma das poucas que eu fui acompanhado. Mas todas as outras eu sempre fui só. Então, quando eu fui pro Rio de Janeiro, acho que fui pro Rio de Janeiro umas 4, 5 vezes já. É pouca, né? Perto da Ionara. Pra Ionara, isso aí ela faz no final de semana. Mas na vida, eu fiz 5 vezes. Então, toda vez que eu fui pro Rio de Janeiro, assim, é maravilhoso você ir pra Boemia do Rio de Janeiro. Você vai ali, às vezes, até no Largo da Lapa mesmo também, que você fica ali com a galera, gente boa. As pessoas já são desenroladas. E, assim, o carioca ele é muito mais informal. E tem... As cariocas também tem um negócio que... Meu Deus. Olha lá. Tá vendo? Não sou só eu que gosto de carioca. Não. Pelo contrário. Não, eles têm um molho. Eles têm. Não, eles são o molho. Essa é a grande realidade. Eles são o molho. Não é que eles têm, eles são. Então, as cariocas já são bem desenroladas também. Então, as coisas já fluem mais rápidas. A outra viagem, quando eu fui pra Natal, que eu fiquei em 7 dias em Natal, eu tava namorando. Na época, eu fui sozinho, mas eu tava namorando. Mas também não fui com esse objetivo. Meu objetivo era conhecer. Eu acho que a minha viagem, respondendo a pergunta primária da Bruna, foi a viagem que mais me marcou. Foi essa de Natal. Eu gosto muito de caju. Estar na terra do caju, pra mim, foi... Nossa Senhora! Visitei o maior cajueiro do mundo. O que eu comi de castanha e rapariga, lá não tá... A rapariga é um doce. Oi?
calma. Deixa eu fazer esse disclaimer. Rapariga é um doce de coco. Tá, porque eu Não. não fui pra Natal ainda, não conheço. Não, mas o que eu comi de rapariga e de castanha de caju e tomei caipirinha de caju, nossa senhora, não Ai, tá que escrito. delícia. Além gente. de água de coco, né? Porque aqui uma água de coco é R$500. Lá a água de coco é R$1. Então, é oferta e demanda também, né? Então, sim, tomei muito. Eu vivi esse tempo que eu fiquei lá em Natal. Quando eu fui pra Porto pra ficar 2-3 dias. Eu fui 2 vezes pra Porto Alegre. Foi bem bacana também. Pra Curitiba eu só fui uma vez. E pra BH eu fui 2 vezes também. BH, outro lugar com muita mulher e homem bonitos também, tá? Porque, assim, eu vi muita mulher bonita, assim, as mineiras são muito bonitas, só que, assim, é um pouquinho mais devagar. Pelo menos eu senti um pouquinho mais de um passo mais pra trás, sempre puxava um passo mais pra trás, enquanto as coreanas são mais aceleradas. E homem muito bonito também. Eu fui eu esqueci como é o nome da região agora, mas é uma região tipo como se fosse a Vila Madá, de BH. E lá, cara, o que tem de gente bonita por metro quadrado não tá escrito no gibi. É muita gente bonita, assim, cara. Eu zero interesse em homem, assim, de ficar com homens. Eu vi uns homens que eu falava, eu acho que esse aqui é meu tipo, hein? Eu não gosto de homem, mas esse homem aqui talvez seja o meu tipo. Seria o nosso carnaval de 2026? Talvez, vamos pensar nisso, Yolanda. Vamos planejar esse carnaval? Pra quem não ouviu também nos episódios anteriores, Ionara e Vini descobriram que tem o mesmo tipo de pessoa, hein? No carnaval, né? Ai, puta, esse aqui faz meu tipo. Então. Não, tem uns meninos que a Ionara pegou que eu fiquei, caraca, eu não pego homem, mas esse homem aqui, faz meu eu tipo. não sei não. Se ele vir com um papinho mais eu vou, hein? Eu não vou resistir. Ai, tava bêbado, meu. Põe a culpa da filha. Ai, gente, não lembro. Foi o álcool. É carnaval. Carnaval a gente tem regra. Mas é isso, cara. Então, as minhas viagens que eu fiz aqui são 100% nacionais. Eu vou ter minha primeira viagem internacional ano que vem. Ao contrário de muitos que têm a primeira viagem internacional pra Argentina, né? Que é o que falam muito, né? O brasileiro, a primeira viagem internacional é pra Argentina. Eu não, eu fui pro destino que me dá água na boca. Então, eu vou pro Peru, né? Então, eu vou ficar 8 dias lá e vou viver. Já tá tudo pago, inclusive. Já achei tudo pago. Picchu, ó. Eu vou pra Cusco, Lima, e eu acho que nas regiões adjacentes também vou dar uma passadinha lá. Porque e aí o que. Já dicas também, né? Eu quero que vocês também falem. Eu, particularmente, quando eu vou pra viagem, eu gosto de já com ir tudo pago. Por quê? Eu não quero ter que voltar ou estar na viagem falando, puta, não posso gastar isso, porque vou pra viagem e aí daqui a pouco eu tenho que me controlar no gasto. Não, eu gosto de já deixar pago, inclusive já tá pago. As minhas viagens, sempre quando eu vou, elas estão pagas pelo menos, sei lá, uns 4, 5 meses antes de eu ir, pra eu chegar lá e poder ficar um pouco mais livre pra gastar dinheiro. De chegar lá de, puta, vai um pouquinho mais caro. mas quer saber? Foda-se. Quando eu fui pra Natal, por exemplo, fiz isso. Fui pra Natal, aí eu fui pra uns restaurantes assim, que eram, assim, é o famoso engana-trouxa. Eu gosto de engana-turista, eu gosto. Eu tô lá pra ser enganado mesmo, essa é a grande realidade. Aí eu vou pra esse restaurante assim, eu falo assim, quer saber? Puta, é um pouco mais caro do que o padrão. Mas quer saber? É uma vez só, gente. E já tá tudo pago também. Aí eu vou e vivo, entendeu? Então, eu praticamente gosto de tudo pago. Não sei se vocês, Bruna, a Ionara já até levantou ali. Fala aí, Iô. Não, assim, a melhor coisa é você com todo pago, por quê? Porque daí chega na viagem, você ficar livre pra gastar com o que você quer. E eu acho assim, concordo isso com o Vini, eu gosto no engana-trouxa também, mas eu gosto de ir uma vez no engana-trouxa e depois você vai nos raízes. Porque aí você tem as melhores experiências, mas assim, vá livre, tipo assim, se programe pra ir livre, porque não tem coisa pior do que você viajar e ficar assim, mas eu não posso gastar, mas tem isso, então assim, você fica muito preso, e a ideia não é essa, né? Nossa, comigo assim, não sei com o Jô, é um pouco diferente, eu também tenho esse planejamento quando ele dá, mas, por exemplo, essa última que eu fiz, eu decidi uma semana antes. Cacete. Juro, uma semana antes. Assim, claro, eu também estava um pouco planejada financeiramente, então eu também sou da pessoa que gosta de estar na viagem e fazer, cara, tudo que eu puder. Então, quero ir sim, conhecer todos os restaurantes, quero aproveitar até o último minuto, assim. Então, não gosto de chegar lá e me privar de fazer certas coisas. Quero ir no passeio? Vou. Então, eu já também olho antes disso. Mas, cara, já teve 2 viagens, quando eu fui para Recife também, que conheci ali toda a parte, né, Maragogi, Porto de Galinhas e tal. Cara, também decidi um mês antes, assim, que foi um casal de amigos nossos, falou, não, a gente vai e tal, putz, casou com as minhas férias, as férias do Heitor, vamos então. Decidimos um mês antes e fomos. Então, assim, depende muito, mas eu concordo com vocês. Acho que, cara, e sempre planejado pra tá livre lá, é a melhor opção, né?
Então, não sei se com você é assim também, Jô. Não, certo. Isso tem alguns pontos. Por exemplo, Rio. Eu estive no Rio final de semana. Na sexta, eu e o amigo combinando. Na sexta, um dia antes, vamos. Compra passagem e vai, só vai. Não, sem planejamento, nada, só vai. É um cartão de crédito e um sonho. É isso, cara. Só vai. Se tem limite lá, passa. Mas tem alguns outros poréns que a Yo falou também. Eu gosto, tipo, a galera fica tirando onda de quem vem em São Paulo e tira foto na Paulista. Pô, cara, eles são turistas, eles estão conhecendo São Paulo pela primeira vez. Deixa a galera tirar foto na Paulista, tá tudo bem. Da mesma forma que vamos lá, sei lá onde, vamos no Cristo. Eu conheço cariocas que nunca foram ao Cristo. E tá tudo certo, eu quero viver. Mas eu também gosto muito de viver coisas locais, perguntar para a pessoa que mora lá, onde você come, eu quero saber onde você come, que você mora aqui, eu quero saber onde você come, os lugares que você gosta de ir, não quero pesquisar na internet, lugares legais no Rio de Janeiro, quero saber onde os locais lá costumam comer, onde tem rolê insalubre, que ninguém fala sobre, é esse tipo de rolê que eu gosto de viver. Mas sobre programação, planejamento, eu sou 880, eu vou para Londres daqui 10 dias, olha que rico. Foi assim mesmo. Ai, que delícia. Tudo começou com um sonho. A meta era ver Beyoncé. A meta é ver Beyoncé e comprei apenas o ingresso da turnê. Comprei o ingresso sem mais nada. Abriu agendas, entrei na fila de espera, consegui. Passou. Aí eu olho pra mim mesmo e falei, agora, nem o dinheiro do resto eu tenho, cara. O que eu faço agora? Porque geralmente o pessoal compra a passagem, né? Isso, exato. Eu comprei o ingresso. Foi o mais difícil, amiga. O resto ele vê com o cartão, depois com o banco. Exato, um empréstimo pessoal ali de onde trabalhamos, que vocês sabem, pede um aumento de limite. Então foi isso. A meta era ver Beyoncé. Comprei, cara, comecei a me desenrolar para conseguir passagem, para conseguir hospedagem, porque é tudo muito caro. Eu estava conversando com uma colega nossa, inclusive, de trabalho. Falei, cara, eu tô um pouco abismado com o tanto que Londres é caro. Então, tô tendo que me programar. Eu irei com uma restrição até de valores, porque, pô, é tudo muito caro, cara. Então, tô criando ali um cronogramazinho de rolês alternativos e tudo mais, porque é o que eu gosto. Mas também quero ir nos clássicos, né? Que eu acho que todo mundo gosta também. Vai comer fish and chips, meu amigo. Vai comer fish and chips. Pagar R$150 num peixe com batata frita, um PF aqui que é R$10. É isso aí. Sacanagem. Mas sobre experiência, isso. É um peixe com batata em Londres, pô. Respeita. A primeira regra pra quem viaja pra fora é quem converte não se Isso. Gabriela Canuto escutará esse episódio. Gabriela, é isso que você fala, não é mesmo? E a Gabriela gasta, hein? A Gabriela gasta. Olha, é um patamar lá em cima. Não estamos ao nível dela. Ela é nível 1 também. Meu amigo, no nível do euro que tá hoje... Não, é o burguês. E o pior que no Reino Unido, na Inglaterra, não é euro. São libras esterlina. Putz, é mesmo, que é mais caro. Mesmo. Que é bem mais caro. É por isso que o Joel falou que sentiu bastante, porque a libra esterlina é 7-1, é quase 8-1. Então Exato. É muito cara, caro. na Colômbia era nível real, era 1 por 1, tipo, exato. Incluindo já os encargos ali, era 1 por 1. Então eu comia tranquilamente, pô, tá nível real aqui. Mas lá eu tô, tipo, um pouco assustado. Falei, caraca, mano, que loucura. É tipo um museu, 35 libras. Eu fico, cara, se eu for fazer um cálculo disso, sei lá que museu é esse, cara. Mas é isso, viverei a experiência, nada de conversão. 35 libras é R$35, cara. Vou pôr essa cabeça aqui e viver a experiência. Joel não vai voltar da Inglaterra, ele vai ficar por lá. Será que ele volta? Será que eu passo na imigração? Porque na imigração, se ele falar, mostra aí teu extrato, me lasquei, cara. Tomou na jabiraca. Que a imigração nos ajude. Não, mas é bizarro esse negócio assim, porque assim, você vai com o objetivo de ir lá ver Beyoncé. E talvez com as experiências culturais que você gosta de fazer esse intercâmbio cultural, né, Joel? Importante. É importante fazer o intercâmbio cultural. Eu já falei, gente, a linguagem universal é a linguagem do amor. Você conhece as pessoas pela língua. É assim que você conhece as pessoas. Então, o negócio de você viajar assim, e esse planejamento meio louco, tipo assim, como que eu vou fazer pra ir, como eu vou fazer pra pagar, também é legal. Depois você dá um jeito de pagar, gente. Depois você consegue, você parcela o negócio, você vai lá, você faz uma renegociação com o seu banco, gente, você faz em 10 mil parcelas.
Oi? Sempre dá um jeito. Dá pra dar um jeito, É. dá pra dar um jeito. Se você tem um objetivo de fazer uma coisa, assim, de viajar, eu, por exemplo, sou uma pessoa muito mais... Eu não tenho muito esse foco. Eu tenho de ir pra fora e tal. Nunca tive muito esse sonho. Eu tô começando a explorar isso agora, porque o meu medo é ir, gostar e não querer voltar mais. Esse é meu maior medo, sabia? Porque risco. eu tenho muitos sentimentos. Que, sei lá, eu vou pra Letônia. Eu vou pra Letônia, eu vou pra lá, eu vou me apaixonar por uma mulher loira, que lá só tem isso, e não volto mais. E não volto mais. Eu acho que a possibilidade disso acontecer é muito grande, porque eu sou uma pessoa que me apaixono. Eu me apaixono muito fácil, essa é a Muito realidade. fácil, Então, a gente... Eu tenho esse receio de ir para um lugar assim e não voltar mais. Mas, bom, até isso acontecer, vamos vivendo, né? Então eu vou começar com essas viagens aqui um pouco mais curtas. E depois, por que não fazer uma Eurotrip, fazer um negócio assim e fazer igual o Joel? Cara, 100 euros é 100 reais. É isso, temos perfis diferentes de viajantes aqui, né? Porque eu sou meia meia, assim, tem vezes que eu me planejo, tem vezes que eu só vou e, cara, lá eu vejo o que eu faço. Porto Seguro foi isso aí, então eu acho que depende muito, né? O Vini já é mais planejado, então se sai fora do planejamento dele, cara, ele também. tá louco, né? Eu sou assim, cara, e eu gosto de negócio planejado, porque assim, eu não gosto de passar perrengue, eu odeio passar perrengue na minha vida, assim, eu não gosto muito do improviso em questão de acomodações, eu não gosto mesmo, então... Não tem como ser campista, meu amigo. Não, eu já falei que esse é o tipo de rolê que eu odeio. A Bruna, ela pega uma barraca, vai dormir no Ibirapuera, eu não tenho essa condição. Então, eu particularmente, se eu não tiver uma acomodação que seja no mínimo o básico de uma cama confortável e um quarto que eu esteja sozinho, porque hostel também não rola pra mim, cara, eu não vou. Eu prefiro não ir, porque eu gosto de ir pra ficar bem. Então, óbvio que, sim, tem pessoas que vão de outras maneiras, que não se importam com isso, tá tudo bem, eu acho que cada um tem o seu estilo, mas eu não gosto muito porque eu fico incomodado às vezes. Principalmente uma vez eu fiquei em hostel, mas eu fiquei muito incomodado, sei lá, ter mais 2 negros comigo no quarto, que eu não sei quem são aquelas pessoas, pô. Óbvio que você vai conversar, você vai interagir, mas eu não consigo, assim, dormir em paz, tranquilo, de deitar e... Não, eu não vou roncar, eu vou você ficar meio atento, assim, sabe? Você não sabe quem são aquelas pessoas. Então, eu, particularmente, não gosto do improviso. Eu gosto do negócio planejado. Mas isso não impede também de eu fazer uma loucura daqui a pouco, né? Daqui a pouco... Assim, Exato. Eu, particularmente, o meu sonho que eu tenho agora pra 2028, assim, a longo prazo, mas o meu sonho de 2028 é fazer uma Eurotrip. Conhecer alguns países, mas não os países mais bombados. Não é conhecer França, Inglaterra, não. Eu quero ir pra Letônia, eu quero ir pra Albânia, eu quero ir pra Kirguistão, eu quero, sei lá, quero ir pra um negocinho diferente. Eu quero conhecer o diferente. Porque eu acho que o comum, que é o pessoal ir pra França, pra Inglaterra, pra Espanha, pra Portugal, eu acho que todo mundo vai. Eu acho legal ver também. Mas eu quero ir pro diferente, porque ninguém vai. Pra ver como é que é. Como que é esse negocinho? Como que é esse negócio aqui na Albânia? Porra! Como que é esse negócio aqui, sei lá, na Lituânia? Eu quero saber como é que é. Então, eu quero ter uma experiência diferente. Esse é meu foco para 2028. Se Papai do Céu abençoar e as coisas acontecerem certo, 2028 tá logo aí. Eu vou fazer um Eurotrip com uns destinos diferentões. Ah, vai. Deixa eu só fazer um disclaimer aqui, né? Você que tá ouvindo a gente, já avaliou o nosso episódio? Ó, por favor, hein? Não esquece, 5 estrelinhas ali. Isso ajuda a gente a compartilhar aí pra todo mundo, avaliar o nosso episódio bem. Então, não se esqueçam disso, hein? E aí, um ponto também que eu tô bem curiosa com essa experiência da IO ali, do intercâmbio, porque todo mundo sabe, já compartilhei aqui algumas vezes, eu tenho uma vontade imensa de fazer intercâmbio. Então, IO, eu queria que você contasse aí um pouquinho pra gente de como que foi essa experiência, quanto tempo, como que foi o seu cotidiano lá, e aí depois a gente vê com o Jô ali também outras experiências dele, mas tô bem curiosa pra você trazer pra gente como que foi tudo aí de estar em outro país e morar em outro país de fato, né? Sim, assim, a minha vontade era de fechar o intercâmbio de mais de um ano pra lá. Na verdade, eu sempre tive vontade, que nem você, de morar fora do Brasil. É um sonho imenso. E aí eu falei, cara, eu vou começar com 1 mês, até porque na época eu trabalhava no banco, eu não queria simplesmente largar tudo ali. Eu falei, vou tirar 30 dias de férias, emendar mais uns 10 ali, pedir uns dias. Então, ao final, eu fiquei 40 e fechei o intercâmbio pra saber como que era e se eu ia gostar. Porque eu falei, se eu acho ok, eu vou embora. Eu pego minhas coisas e vou embora. Eu já fui com esse pensamento. E aí eu fechei pro Canadá. Inicialmente eu tava pesquisando Estados Unidos. Mas quando me apresentaram ali o Canadá, eu comecei a pesquisar, eu me apaixonei e era bem mais barato, né? O dólar canadense é mais barato. E aí eu falei, cara, eu vou pro Canadá e aí eu compro uma passagem pros Estados Unidos pra passar um final de semana lá, porque eu já tinha o visto americano, lembrem-se disso, né?
E aí eu fechei esse intercâmbio, pesquisei lá, fechei com uma empresa, fechei a casa, a hospedagem. E ao contrário do Vini, na verdade, assim, eu fui muito como o Vini, de questionar, ai, quero um quarto só pra mim, não sei o quê. E eu falei, eu vou me abrir. Lá eu fechei pra ficar numa mansão no Canadá, assim, cara, num bairro incrível, onde eu não precisei pagar muito pra ficar, e era uma casa imensa, mas eu dividi quarto no andar de baixo, que eu esqueci como é que fala agora, com 4 pessoas, 3 Porão? pessoas. É, tipo no porão, assim. Uhum. Mas imenso, tipo assim, um porão que é o tamanho da minha casa. Nossa. Então, era bem legal, e num bairro bem bacana. E foi a melhor experiência, eu acho, que eu já tive de viagens, porque, de novo, essa eu fui sozinha. E eu cheguei lá, não conhecia ninguém, eu conheci pessoas de vários países. Dentro da casa, eu morei lá 30 dias com mexicanos, com russo. Meu Deus. Esse russo aí, o que aconteceu com esse É russo? o russo, vulgo russo da história. Exato. Tá. Da história, exato. Desculpe o episódio de traições, porque aí me apaixonei, etc, e deu no que deu. Mas vivi com brasileiros lá também, fiz amizade com esses brasileiros. Mas assim, eu acho que a graça é essa, é você conhecer culturas diferentes, pessoas diferentes e tá aberto a experiências diferentes. Lá o que me marcou muito foi, eu tinha muito sonho de conhecer Nova York também. E aí eu comprei essa passagem do voo doméstico e eu fiz essa viagem por fora de avião sozinha. E assim, foi incrível porque eu me desafiei muito. Você imagina, você ir sozinho dentro de um país onde a língua não é sua, e você vai chegar e fazer tudo sozinho e etc. E eu vivi algo muito parecido com o João, porque eu falei assim, vou comprar passagem porque tá barato. Porque interno lá é muito barato, pra viajar é 1 hora de viagem. De Toronto, onde eu tava, pra Nova York. Mas, na hora que eu comecei a ver as hospedagens, Nova York é muito caro. Um final de semana em Nova York, eu acho que na época, que isso foi em 2019, eu paguei R$1.000 ou mais de R$1.000. Só na hospedagem. Um final de semana. Grandes cidades, né? Igual a gente tava falando com o Jô ali. Putz, Londres é o hype, é igual aqui São Paulo, né? Não tem jeito, é complicado. Exato. Mas assim, eu eu voltei com muita vontade de ir embora mesmo. Tanto que eu fiquei. Jura? Sim, fiquei noiva de um estrangeiro. E a pretensão era mesmo juntar as coisas, ir embora e sair do Brasil. Aí veio a pandemia e etc. foi na época da pandemia. Foi. Assim, quando a gente Cacete. voltou pro Brasil, eu voltei antes, aí depois ele veio. Eu saí do banco com o objetivo de ir embora. Assim, pedi pra mandar embora, pra sair. Eu cheguei a fechar um outro intercâmbio, inclusive, já para ir embora mesmo. E aí aconteceu a pandemia e tudo mais, e aí o sonho ficou, tipo, congelado ali, sabe? E aí Literalmente. Literalmente. Mas aí eu entendi que talvez não fosse o momento, e aí tá tudo bem, eu acho que tudo acontece como tem que ser. Mas o intercâmbio é a melhor experiência da vida. Assim, você se abrir para conhecer pessoas, cultura diferente, vivenciar a experiência é incrível. E os canadenses são incríveis. Assim, não tem o que falar, assim, sem palavras. Mas pelo jeito os russos são melhores, né? Oi, só que não. Eu queria ter opinião sobre canadenses nesse sentido, mas infelizmente eu vou ter que voltar lá. Eu vou ter que voltar pra experimentar, fazer esse intercâmbio cultural, como diz o Joel, né? Faça um review, importante. Dicas para Joel, Muito é bom. verdade. Oi, e uma dúvida, assim, aí lá, o que você tava fazendo na sua rotina diária lá? Tipo assim, você tinha algum planejamento, tipo, quando você tava lá? O que você fez lá, de fato? Tinha escola? Tinha, eu fechei porque eu fiz um curso de inglês mesmo, fechei um basicão lá porque eu falei, cara, um curso de inglês fora deve ser a coisa mais incrível do mundo, por mais seja o mais barato, e foi, assim, um curso de inglês aprofundado, você estudando com um professor nativo e pessoas de outros países, é muito melhor do que, assim, sei lá, 1 ano de inglês aqui no Brasil, sabe? Em 2 semanas eu tava falando inglês melhor do que eu já tinha falado na vida. Eu tenho um negócio aqui pra falar sobre isso que eu acho muito curioso, né? Porque assim, a Yolanda comentou da gente saindo e aprendendo um idioma novo, assim, no local. Cara, as pessoas que vêm pro Brasil, elas vêm pra cá sem fazer uma palavra em português, sabe? Falar obrigado ou coisa parecida. E querendo ou não, a língua latina, ela não é a língua mais falada no mundo. As línguas mais faladas no mundo, elas são inglês, é o mandarim,
Inglês e mandarim são as mais faladas. Então, as pessoas que vêm pra cá, elas não vêm pra cá com conhecimento. E as pessoas metem o pé e falam assim, vamos. E é muito difícil para essas pessoas virem pra cá e daqui a pouco e fala português, assim, com um pouco de dificuldade com sotaque, mas funciona. E você ir e falar no lugar, você meio que é obrigado a falar, porque ninguém fala português lá não, bonitão. Então, assim, você se obriga a falar, eu acho que até, de alguma forma, por você entender que é meio que uma necessidade, você se força a aprender com mais rapidez, né? Então, eu não sei se pra você foi assim, ou nesse intercâmbio. Não, foi exatamente isso. E assim, você perde a vergonha total, porque é você por você pra comer sozinha, pra atravessar a rua, pra procurar tudo, absolutamente tudo. E sobre programação, Bru, como eu estudava meio período, então eu sempre tinha que estar lá na escola, e aí depois era livre, mas tinha lição pra fazer também, então tinha o período que tinha que fazer as atividades lá. Tinha algumas atividades que a escola proporcionava, se você quisesse, tipo, vamos todo mundo comer panqueca japonesa e falar sobre um tema X, sei lá. Mas aí eu comprei alguns passeios, tipo, por exemplo, conhecer Niagara Falls, lá do Pica-Pau, a famosa. Então, onde o Jim e a Pen se casaram. Não foi? Foi lá, né? Foi, acho que foi lá. Foi lá. Foi lá? Eu não sei, mas lá dos Estados Unidos, provável, né? Isso. E aí eu fechei alguns passeios, assim, e também deixei livre pra eu viver algumas experiências. Deu vontade de ir. Algo muito legal que eu não esqueci que aconteceu, eu vivi perrengues, lógico, nos finalmente ali, a gente comia miojo só, comida congelada por $1. Meu Deus! Gente, o último dia a gente juntou na casa as últimas moedinhas pra comprar pão pra tomar café. Vocês não têm noção. Meu Deus do céu. Foi muito legal, mas assim... Deve ter sido bacanérrimo mesmo. eu particularmente... O Vini morreria, seria uma tortura pro Vini, mas Nossa, isso é incrível. Esse momento eu peguei a morder na minha mão de raiva. Não, mas assim, nos primeiros dias eu tava o quê? Almoçando no restaurante lá da CN Tower, que é ponto turístico e etc. Então, você viveu também, né? Ela foi do lixo ao luxo, do luxo ao lixo, né? Mas assim, o lixo no Canadá é melhor do que... Enfim. Lá. Do que uma vida aqui, tipo... de vida média, total. Mas eu lembro que no último, a gente tava se despedindo do curso, e aí a gente tinha um livro que a gente meio que, tipo, pagava, deixava uma garantia de $50, e aí na devolução do livro eles devolviam $50, se o livro tivesse ok. Cara, a gente tava com esses $50, tipo assim, pra pagar uma festa no barco que a gente foi, e tipo, não tinha mais dinheiro. Literalmente botar com o ovo no cu da galinha. Nossa, assim, literalmente. Foi sensacional. Nessa junção de moedinhas, assim, acho que fez ficar incrível, assim, os últimos dias, sabe? Maravilhoso. Nossa, que massa, Bom. gente. Muito bom. E eu imagino o quanto você voltou diferente, né, Yu? Depois dessa experiência, assim. Eu acho que a gente dá muito valor a pequenas coisas, assim. Até viagens nacionais, quando você já vai, assim, você volta, tipo... Eu ainda só não virei nômade, porque eu preciso de um cantinho pra eu voltar e me sentir segura, sabe? Tipo assim, minha casa, tem uma hora que você começa, puta, não, meu conforto, né? Tudo bem que você foi pro intercâmbio, você viu ali a diferença gritante de país, você quis, né? Não, puta, é isso aqui que eu quero pra minha vida. Mas, cara, toda vez que eu volto de uma viagem, eu volto muito diferente, assim, de pessoa, de dar valor a pequenas coisas, assim. Então é muito doido, né, cara? É maluco esse negócio assim de viagens, assim, ele transforma a gente de muitas formas. E é bom pra você viver experiências, né? A vida, ela não é feita só de você ficar dentro da sua casa, da casa do trabalho. Afinal de contas, já falamos isso. O trabalho é só trabalho, irmão. E ele não é o final da sua vida, pelo contrário, ele faz parte da sua vida. Então, viva experiências, faz viagens. Às vezes não é, né, viajar para outro estado, às vezes é viajar para o interior. Tem tanta coisa legal para conhecer no estado de São Paulo. Assim, a gente tem uma vida cultural muito forte no município de São Paulo. No estado também tem muita coisa legal. Então aproveita que São Paulo também é perto da praia, consegue descer, se você aproveitar, se você gosta de uma vibe mais assim. Pô, o Rio de Janeiro também aqui do lado, não é caro ir pro Rio de Janeiro, gente, não é caro. Assim, talvez se hospedar lá, talvez seja, dependendo de onde você for, talvez seja um pouco mais caro. Mas assim, cara, qualquer 90 conto, 180 reais, dá pra você fazer um bate-volta no Rio. Entendeu? Isso de ônibus, né? Pensando no ônibus. Aí você vai pensar ficar em algum lugar e tal. Cara, assim, eu acho que a viagem mais cara que eu fiz pro Rio, assim, que eu fiquei 4 dias, foi, sei lá, paguei 800, 900 reais pensando em tudo, né? Já em comida, local que eu fiquei, tudo isso, né? Que eu fiquei no Airbnb. Então, assim, dá pra você fazer alguma coisa legal, dá pra você se divertir. Às vezes viagem em casal é diferente também, porque a cidade de motel, que é São José dos Campos ali, né? Você vai pra lá, Campos do Jordão, na verdade, né? Que é a cidade de motel. O pessoal vai pra lá só pra uma coisa, gente. Mas assim, não tem nada pra fazer na cidade.
Não tem nada, cara. Você Não vai... tem. É a cidade de motel. Porque assim, você vai pra lá pra passar frio, fazer um tchá, vai viajar, vai visitar a cidade, você visita com 2 passos e volta pro hotel. E, cara, então assim, dá pra fazer isso também. Às vezes é viver uma experiência diferente, é uma coisa que você se propõe. E é muito de prioridade também, né? Tipo, já escutei muita gente falando, não, mas é muito caro, nossa, tipo, como se fosse algo impossível. E na verdade não é, cara, é prioridade mesmo. Eu tenho, assim, como prioridade viajar, gente, de verdade. Eu prefiro 1000 vezes guardar um dinheiro num fim de semana que eu poderia ir num bar ou num restaurante que super caro aqui em São Paulo e guardo esse dinheiro e, cara, pago a viagem, entendeu? Então, assim, acho que é uma questão mesmo de você priorizar. Ah, putz, é isso? Essa vontade que eu quero? Então, peraí, eu vou me planejar, vou deixar de gastar com muita coisa aqui que tá perto de mim, distração, e vou focar nisso, entendeu? Então, eu tenho como prioridade. Pô, ver, às vezes, eu viajando o tempo todo, mas, cara, é porque eu prefiro isso do que outras coisas, entendeu? Sim. Então, acho que é muito nesse sentido. E coragem também, eu penso muito na questão da coragem. Aí eu deve ter tido dúvidas antes de ir para o intercâmbio. Putz, vou, não vou ficar um mês. Gente, só vá. Apenas só vá. Tipo, se você tem o mínimo de vontade, apenas vá. Em uma viagem recente que eu fiz, ainda falando de experiências imersivas, assim, seja intercâmbio linguístico, cultural, conheci Wordpackers. Eu não sabia da plataforma, não conhecia. Alô, Wordpackers, patrocina aqui, Bruna e Vini. Alô? Cara, eu não conhecia, simplesmente não conhecia. Fiquei num hostel, o rapaz que trabalhava na cozinha estava lá pelo Wordpackers. Ele foi me contando muito da plataforma, como funcionava. Ele fazia um trabalho ali de algumas poucas horas por dia, ali com refeições, e isso pagava a estadia dele, e ele tinha boa parte da semana, do dia livre, para fazer o que quiser, em troca de alimentação e estadia. Eu falei, caraca, cara, se eu tiver um pouquinho mais de coragem, ainda sou CLT, claro, mas se der um 360... 360 não, um 190 e a vida ficar de ponta cabeça, cara, eu meto a cara e tomo um pouquinho de coragem para cair no mundo nesse Wordpackers. E tipo, sei lá, hoje, falando desse mesmo cara, o cara foi em Salvador, o cara já está nos Estados Unidos também trabalhando com cozinha. Eu falei, caraca, meu, eu queria ter essa coragem de ser desapegado, mas é o que a Bruna falou, eu preciso de um lugar seguro ali. Eu fico pensando de viajar, ficar muito tempo fora. Pô, e se der uma merda aqui com o pessoal da minha casa, da minha família? Como que eu volto rápido? Voltar do nada, assim, na doida. Eu ainda sou um pouquinho apegado, tenho um pouco de questão de raízes mesmo, mas me falta um pouquinho de coragem. Eu vou te falar, tem uma guria que eu tenho no Instagram, agora esqueci como que é o nome dessa querida. Mas assim, ela não trabalha, a empresa dela não é do Brasil, ela trabalha numa empresa da Inglaterra, então ela recebe, obviamente, em libra esterlina, só que o trabalho dela é 100% remoto. Então, ela é brasileira, trabalha lá fora e ela não fica num lugar só. Então, toda semana, sei lá, a cada 2, 3 semanas, ela muda de lugar. Então, daqui a pouco ela tá na Rússia, aí daqui a pouco ela vai pra China, daqui a pouco ela vai pro Japão e ela trabalha, ela faz o trabalho dela. Obviamente que fuso deve ser uma loucura, né? Porque ela tem que trabalhar no fuso na Inglaterra. Mas, cara, do Reino Unido, né? Não sei se tá certo. Enfim, mas sim, ela viaja o mundo inteiro e ainda continua trabalhando. Eu acho, praticamente, também um pouco de loucura, porque você vai vivendo nos fusos meio aleatório, você vai viver na contramão do restante do seu trabalho. Mas, cara, pra ela funciona. E pra ela, em questão de custo, é meio que... na verdade, é meio que 0,70 para 1. Ela, na verdade, tá acima do custo da vida de onde ela está. Então, eu acho muito bacana, acho também muito corajoso da parte dela, porque é uma loucura, é totalmente uma ruptura de paradigmas. Eu não teria coragem, mas que bom que ela tem que dar entretenimento pra mim. Cara, eu já falei pro Vini, eu tenho essa coragem, tá? Mas assim, por um determinado tempo, assim. Então, sei lá, 6 meses, talvez 1 ano. Inclusive, lá em Porto Seguro, eu também conheci um gringo, que ele era alemão, e ele tava há 1 ano já viajando toda a América Latina. Caceta. Tipo assim... Ele conhecia mais o Brasil que a gente mesmo, assim. Tipo, eu e as meninas lá que eu conheci, ele já conheceu a gente. Conheceu tudo, gente. E assim, ele falava com propriedade de tudo. E ele falou o quanto ele amava o Brasil, que ele ia ficar, acho que ainda uns 3 meses no Brasil. E, cara, eu acho muito louco, eu acho muito incrível, assim. Então, eu faria por um determinado tempo. E ele fez isso também. Ele falou, não, eu tirei 1 ano sabático, saí do emprego, juntei uma grana... Aí, tudo bem, né, meus amigos? Tem a diferença também ali da conversão. Então, ele conseguiu viver muito bem por aqui, né? Eu vou te dizer que é mais, tá? E, Bruna, eu tive um bate-papo recentemente com o pessoal lá do trabalho, o pessoal que conhece gente lá de fora, que já viu muito, muito lá fora.
é cultural, não é só de dinheiro. É normal um Sim. italiano... eu vou tirar 2 anos sabáticos pra viajar o mundo. É normal, tipo assim, eles já entenderam que a vida não é só trabalho. Isso é uma coisa muito nossa ainda de país subdesenvolvido. Porque a gente tem esse negócio, é o trabalho, é viver pra trabalhar, é trabalhar pra viver. Eles já não têm mais isso, e já tá na cultura. É normal você ver um cara que tá na faculdade e fala assim, puta, vou largar o emprego aqui, meu estágio de verão, e vou viajar o mundo. É comum pra eles, assim, pra eles é só mais um. A gente acha surpreendente fora da curva, mas pra eles, assim, é mais uma segunda-feira qualquer. Nossa, É sim. óbvio que tem uma questão do dinheiro também, que isso ajuda a estabilidade, isso ajuda pra cacete, não tem jeito de dizer, mas é uma coisa cultural, já tá entranhado na cultura dos europeus. Vamos seguindo aqui pro encerramento. Eu acho que foi muito bom o bate-papo aqui com vocês. Eu gostei muito de falar sobre viagem. Eu acho que ainda tem temas ainda que a gente pode abordar sobre questão de viagem. Dá pra fazer uma viagem só sobre perrengues, que eu já tive uma viagem de perrengue que eu já falei, inclusive no primeiras vezes, lá no primeiro episódio. Mas eu acho que vale fazer um episódio só sobre perrengues. Dá pra fazer aspectos Detalhes de específicos. viagem sozinhos também, que eu acho que isso dá Viagem de muito. casal, que Viagem é de legal casal. também. Viagem com amigos, que é estressante pra cacete também. Então, assim, dá ter muitos temas aqui. Antes da gente encerrar, novamente eu peço para que vocês avaliem nosso episódio, para que vocês compartilhem com os amigos de vocês. A gente tá... compartilhem sempre no Instagram, então vocês conseguem acompanhar pra gente lá toda vez que a gente lança um episódio novo. E chega a notificação também pra você aqui no Spotify. Joel! E posso Pode pedir falar, aqui pode também um negocinho, Vini, antes da gente passar pro Joel? Por favor. E se você aí também que tá ouvindo tem alguma história também curiosa das suas viagens por aí, compartilha com a gente, manda lá no Instagram, manda no nosso e-mail, tá lá na bio também do Instagram. Compartilha pra gente contar aqui em um desses outros temas que a gente vai trazer aí também sobre viagem, né? Então, tenho certeza que você também tem alguma coisa pra contar, igual a gente trouxe aqui, né, Vini? Perfeito, exatamente. Dá pra você compartilhar com a gente. Bom, vamos às perguntas do programa, né? Bora. O pessoal que vem aqui, a Ionara já respondeu. Quem quiser saber depois das respostas da Ionara, está no episódio sobre traições. Agora, o nosso querido Joel, a gente tem 4 perguntinhas pra você, que são as perguntas que a gente faz pra todos os convidados. E olha lá. Pô, mas você já sabe quais são elas, inclusive. Mas a primeira qual é a lembrança mais curiosa que você tem da sua infância? Ou a primeira lembrança que você teve da sua infância? Cara, são muitas, mas é engraçado como a nossa mente memoriza coisas muito específicas, assim, pontuais. Isso é muito doido, porque tem coisas, assim, que estão totalmente apagadas, mas tem coisas tão aleatórias que estão guardadas. Eu lembro de algo que parece que eu acho que é um trauma, então por isso que ficou marcado. Ali acho que no prezinho ainda, eu tive boa parte da infância aqui em São Paulo e parte no estado de Goiás. Mas aqui em São Paulo, acho que eu estava no prezinho, uns 6 anos, sei lá, 5 anos. E eu lembro de não conseguir falar a professora que eu queria ir ao banheiro e simplesmente fiz na calça. Cara, isso é tão nítido na minha cabeça, mas tão nítido. Eu consigo lembrar a roupa que eu estava, consigo lembrar a cara da professora, consigo lembrar a sensação que eu estava sentindo, consigo lembrar como era a sala. É muito doido. Então essa memória da infância não é algo tão lindinho assim. Mas é criança, tá tudo bem, é válido, tá tudo certo. Normal, mas marcou. Porque eu lembro, assim, que no meu prezinho, acho que até no primeiro ano do fundamental, eu lembro de ter alguns... É como o Jay ficar com vergonha de pedir ou de não falar e fazer... Exato, cara. É normal, criança tem isso também, né? Criança tem muito desse... Bom... Aqui músicas, né? Eu já falei aqui algumas vezes que sou muito apegado à música e essas coisas, e eu gosto de saber quais as músicas que as pessoas gostam. Se sua vida tivesse uma música tema, ou uma música que te marcou muito, qual é essa música que te marcou de alguma forma? Boa, eu também, Vini, sou muito apegado a músicas, a filmes também, a livros. Eu memorizo momentos da vida, eu memorizo situações, associo uma coisa à outra. Tem um filme que eu gosto muito, é pastelão, De Repente 30. E tem uma cena, quando ela está voltando para a casa dos pais dela, que toca Viena, de Billy Joel. Cara, a letra dessa música, a cena, a história, tudo ali, o contexto,
é muito bonito, que fala de alguém voltando para algum lugar e ficou muito incrível ali no filme, porque ela está voltando para a casa dos pais dela, ela se reconhece uma adulta que ela não sente orgulho, e daí ela tem uma conversa muito sincera com os pais, ela sente saudade dos pais, que ela não costumava vê-los depois que cresceu. Então eu gosto muito dessa música Viena. Ouçam aí. É essa daqui, né? Isso, putz, é muito, muito bonita. É uma música mais lentinha. Cara, eu amo demais. É muito legal, muito legal. É muito bom. Slow down, cara, relaxa, desacelere, tipo, tudo é muito bonito no filme, na música. Eu já assisti de repente. É bem reflexiva mesmo. Eu já Muito, assisti muito incrível. algumas vezes na sessão da tarde. Eu lembrei sim, agora quando sim. eu ouvi. Eu não lembrei quando você falou, mas eu lembrei quando eu ouvi. Entrega a nossa idade, exatamente, passava Entrega um muito. pouquinho. Apesar de eu ser jovem, tá? Eu sou jovem. Joel, se você pudesse viver um momento que foi embaraçoso, talvez pode até ser esse momento aí do prezinho, ou não, pode ser algum outro, mas com a chance, um momento embaraçoso, um momento traumatizante, ou algum momento que você queria mudar alguma coisa que você viveu naquele momento. Qual seria esse momento e o que você faria diferente se você tivesse a oportunidade de mudar alguma coisa? Putz, essa é um pouco mais elaborada. Assim como o Vini e eu também me reconheço uma pessoa tímida, eu sou mais contido. Mas é um funk que toca, é um negócio. Meu Deus, mais um, olha lá. É um Mais um potinho de cerveja. Tirou o crachá, né, Vini? Tirou o caixa da empresa, se transforma. A gente já viu, Joel. A gente já viu. Então eu sou uma pessoa que eu sou até um pouco evitativa no sentido de discussões. Eu sou do time do deixa pra lá. Eu falo, não, cara, não é bem assim, tá tudo certo e tudo mais. Mas não consigo lembrar de uma situação específica. Mas consigo. É porque é foda. Tem situações que eu não consigo falar aqui agora, hoje, no contexto, no episódio. Entendi. Talvez no episódio de relacionamentos e de brigas e de traições, eu também poderia ter acrescentado, bem como a Yo acrescentou bastante. Mas eu já ouvi coisas que eu voltei para minha casa e falei, não, agora eu tenho que voltar lá e falar o que a pessoa merece ouvir. Porque muitas vezes eu deixei pra lá e falei, não, vou relevar, é melhor relevar. Eu sei como que é isso. Já teve muitas situações. Assim, nossa, mas eu podia ter falado aquilo. Falar agora, né? Putz, agora eu pensei numa resposta. Vamos voltar naquela discussão de novo? Não, eu te entendi. Essa é mais genérica, tendo em vista minha personalidade. Eu fico sou da turma do puta deixa com disso. isso. Quando eu lembro depois, puta que merda. Nossa, que cara. é isso? Eu sou da turma do deixa disso. Eu não sou uma pessoa que gosta de entrar em conflitos, até porque eu acho que não precisa. As coisas podem ser resolvidas com conversas. Agora, quando as pessoas começam a discutir real, de brigar, eu tenho a tendência a não reagir. Assim, já teve muitas situações de trabalho mesmo, que a pessoa é um pouco mais efusiva. Mesmo sabendo que a pessoa não tem razão, eu não discuto. Eu deixo a pessoa vai se passar sozinha e eu deixo a pessoa se passar. Mas eu não discuto. Eu até absorvo, eu até penso, de uma próxima vez eu vou evitar falar esse tipo de coisa pra pessoa ou vou interagir menos com ela. Porque é uma pessoa que é um pouco mais reativa, né? Então, eu sou total da turma do deixa disso. Total. Gente, deixa disso, pelo amor de Deus, não vamos brigar, para com isso, não. Bem libriano, né? Bem libriano. Eu não acredito muito em signos, mas eu acho que talvez seja. Mas a gente precisa falar, inclusive, de signos aqui em um episódio, hein? A Ionara manja Show, bastante. show. No bar que a gente teve essa semana lá. junto, a Ionara hablou sobre signo, tá? Lá, vamos. E hoje já tá convidadíssima, então. Jô, a última aqui pra gente encerrar. Não, desculpa, pode falar, Iô, pode falar. Não, só isso mesmo, eu ia falar que é muito bom. Assim, não, eu entendo, na verdade eu passei a entender que faz sentido, eu passei a pensar que faz sentido isso nos signos, mas não entendo tanto, mas acho que eu já tenho até ideia de pessoas que dá pra trazer que entendem, tá? Olha, boa. Eu Boa. também tenho uma amiga, então vamos fazer, já temos um aí. Vamos fazer, é legal, acho legal falar sobre astrologia, é uma coisa que eu não acredito muito, mas eu acho interessante, porque eu sei algumas coisas sobre o mapa astral que me falaram uma vez, mas eu não acredito tanto, talvez vocês consigam desmistificar isso na minha mente. Logo eu que acredito em tanta coisa, né? Bom, Jô, pra gente finalizar aqui a sua participação, que novamente eu agradeço a sua participação. Se você soubesse que fosse partir hoje, você tem, sei lá, alguma coisa que você sabe que você vai partir hoje pra outro lugar, você sabe que isso vai acontecer amanhã, por exemplo, e você tivesse a oportunidade de dizer algo pra pessoa que você mais ama nesse mundo, quem é essa pessoa e o que você diria pra essa pessoa?
Eu acho que a primeira pessoa que vem à minha cabeça é meu sobrinho Pedro. Eu queria ter os últimos momentos com o Pedro, porque eu quero muito ver o Pedro crescendo. Então, pensar na possibilidade que eu não veria o Pedro crescendo, sendo uma pessoa muito incrível, que daria orgulho aos pais dele. Mas eu ficaria com o Pedro, meu sobrinho. Tem fez 4 anos recentemente. Mas eu sou muito família também, então eu passaria os meus últimos momentos ali com minha família, com os meus sobrinhos, com os meus pais, com minhas irmãs, e viveria o momento ali para ter uma passagem tranquila. Caraca, que pesado, Vini, essa pergunta. Era para terminar lá em cima, putz, vai. Caraca, Vini. Era pra terminar a vibe lá em cima, porra. Não, eu gosto de fazer essa pergunta, que essa pergunta ela pega geralmente no âmago da pessoa, né? E a gente fala sobre sentimentos reais. A Kézia e a Emily já choraram com essa pergunta, né? Quando elas começaram a falar sobre isso, elas começaram a chorar. E assim, porque é uma pergunta realmente de coração mesmo. Porque, por exemplo, eu sou uma pessoa que eu não sou muito ligado à família, assim como ao contrário de você, Joel, por exemplo. Eu não sou uma pessoa que sou tão apegado à família, eu não tenho tanto contato, etc. Então, eu particularmente, é muito difícil pra mim responder essa pergunta. É muito difícil pra mim. Só que eu gostaria de saber o que as outras pessoas pensam sobre isso. Eu acho muito interessante também entender qual que é a visão que elas têm, quais pessoas da sua família ou do seu convívio que são aquelas que você tem um apego emocional. E por que eu sempre faço essa pergunta? Que foi uma pergunta quando eu e a Bruna a gente elaborou juntos, né, Bru? Esse questionário. Uma coisa que me pegou bastante cara, se você tem a oportunidade de dizer, diz. Por que não vai esperar uma oportunidade de uma partida, de algo que vai ser disruptivo na sua vida ou na vida da pessoa pra dizer algo? Então, o Breno, que esteve aqui também com a gente, ele falou que depois teve uma conversa com a mãe dele, eu acho que teve uma troca de mensagem com a mãe dele. Caraca, que incrível. Então essa pergunta já que você tem a oportunidade de dizer, diga. Essa é a ideia. E já que você tem a oportunidade de dizer, quando você for mostrar esse áudio, que é um áudio que vai ficar eternizado, esse áudio vai durar mais do que a nossa vida, provavelmente, a pessoa que vai ouvir isso em algum outro momento vai lembrar com carinho de você. Então, essa é a ideia. E foi muito curioso, né, o do Jô, porque a maioria aqui fala, igual o Vini falou, muito de mãe, né, ou é o pai, ou a mãe, ou é o irmão. Caraca, o sobrinho, eu achei muito incrível, tipo, bem diferente, deu pra ver esse simbolismo que você tem ali, né, de querer acompanhar. Não sei se ele tá sempre perto de você, mas eu achei bem diferente, achei bem legal também. Achei bem legal. Ai, gente, que massa, que massa. Vamos sair desse baixo astral, porque hoje é sexta-feira, rapaziada. O episódio toda sexta-feira no ar. Hoje é dia de cachaça, é de bebida, é de sair com Ionara e acordar no meio da rua largado. E tomar velho barreiro. É de tomar um negócio, pegar uma cirrose, pegar uma herpes na rua, de beijar uma pessoa estranha. É dia disso, hoje é sexta-feira. O Vinícius, ele abaixa totalmente o nível. Não, eu já falei, quando o nível tá aqui, é quando eu gosto, porque é daqui pra baixo. A minha régua é essa. Bom, mas é isso, gente. Acho que, de novo, agradecer Iô, Joel, pela participação. Iô, assim, sem palavras, sempre que você vem aqui, eu te admiro ainda mais. Amo você aqui no nosso episódio, é incrível. E, Jô, obrigada também por ter topado participar. Foi incrível saber um pouquinho mais de você. E aí, a gente nem falou isso no começo do episódio, né, Vini? Mas Iô e Joel trabalham na mesma empresa que a gente. Ora! Não é? Ora! Mais um captado ali também. Joel é mais um que veio parar no episódio. Então, assim, foi muito incrível conhecer um pouquinho mais de você também, Jô, que às vezes a gente tá ali no dia a dia, Sim. A gente nem entra nesse detalhe. Então, obrigada aí por ter topado participar, ter compartilhado com a gente ali um pouquinho das suas experiências, foi muito incrível. E fica o convite pros próximos também, tá? Show, fica à vontade. O Joel falou que tem muito assunto pra falar com a gente. Ele falou que tem muita coisa. A gente vai trazer de novo o Joel em algum outro momento. São muitos anos de carreira. Tem uma carreira, vocês têm que respeitar isso. Tem história. Show. Pessoal, e é isso, gente. Eu fico muito feliz, empolgado de compartilhar pequenos momentos. E para quem tá ouvindo, pessoal, viagem na doida ou de forma organizada, façam memórias. Eu li há muitos anos um livro, em algo em inglês, que na tradução, na literalidade é mais ou menos faça memórias. E eu tenho isso muito firme em mim. Cara, só vai e faça memórias. Vá, viagem, não pensem muito, apenas vá, crie memórias, viva a sua vida, para quando chegar lá no final, você fala, putz, vivi. Tenho coisas para levar comigo, tenho coisas para mergulhar, tenho memórias feitas e memórias boas. É isso, viagem. Eu sempre falo, não importa se é mochilão, se é intercâmbio, se é férias, qualquer coisa. Cara, vai, porque sempre tem um desconhecido externo
Mas Sim. aí, pra fechar, um desconhecido interno também, que é o que a gente mais conhece, né, nesse processo. Boa colocação. Não, É eu ia muito doido. complementar com o Joel, deixar essa mensagem final. Na dúvida, tá na dúvida de viajar, fazer intercâmbio, de viajar para o interior? Viaje. Porque às vezes você vai criar algo além das memórias que vão fazer parte da sua personalidade, do seu caráter, que faculdade nenhuma, trabalho nenhum vai te entregar. E eu mudei muito depois dessas viagens. Então, viagem, gente, não se prive. Perfeito. É isso, gente. Vivam Muito a bom. vida, como eu sempre digo. Aproveite a vida. Faça ela valer cada segundo. A vida é feita pra sorrir. A vida é maravilhosa. Eu Aí pra ser vivida. Eu tô há pelo menos uns 2, 3 anos nesse momento de gratiluz da minha vida. Então, eu sempre recomendo que as pessoas vivam a vida. Exato. Bom, chegamos ao final de mais um episódio. Mais um episódio de vocês aqui com a gente. Semana que vem tem mais. Sexta-feira, toda sexta-feira, 00:01, vem ao ar. Então, aproveite a sua sexta-feira, aproveite o seu sábado. Não sei se você está ouvindo isso aqui numa segunda-feira. Mas a gente sabe que o pessoal ouve durante a semana. Então, aproveite a sua vida, aproveite o momento. Curta, né, Bruninha? Curta, é isso. Aproveite sempre. De novo, a vida tá aí pra ser vivida. Então é isso, gente. Um beijo pra vocês. Obrigada a todo mundo que chegou até aqui, ouviu até aqui, até o final. Então, até o próximo episódio, gente. Valeu, um beijo. Beijos, valeu pessoal, obrigado. Aproveite a vida. Tchau! Tchau.